Olá, belos! Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha receita favorita de bolo de nozes. Para fazer esse bolo eu me inspirei naquele meu bolo Vitória Sponge que eu já tenho aqui no canal, que é o meu bolo amanteigado favorito. Eu adaptei um pouquinho aquela receita e eu espero muito que você goste. Eu sugiro que você comece preparando o recheio, que ele precisa estar frio na hora de usar. Então, em uma panela eu coloco 1 litro de leite com 210 gramas de açúcar. Pode ser o cristal ou refinado. E eu acrescento aqui também 3 gemas. Se os ovos forem frescos, você não precisa se preocupar em peneirar as gemas. Ovos frescos não trazem aquele sabor ou cheiro forte de ovo para a receita. Eu vou acrescentar aqui também sementes de uma fava de baunilha. Se você quiser, pode ser também 1 colher de chá de extrato de baunilha ou meia colher de chá de essência de baunilha, mas aí você vai acrescentar só ao final da receita. Por último, eu acrescento aqui 60 gramas de amido ou maisena. E agora tem que misturar muito bem para dissolver o amido antes de levar para o fogo. Quando começar a engrossar, eu acrescento 50 gramas de nozes moídas. Se você não quiser que o seu creme fique marronzinho igual tá o meu, preferir ele mais branquinho, é só acrescentar as nozes ao final da receita junto com o extrato de baunilha. E agora é continuar mexendo sem parar, não pode parar de mexer esse creme até ele engrossar e escorrer cremoso da espátula. Aí eu retiro da panela quente e cubro com um plástico filme encostado ao creme para não criar película e vou deixar ele na geladeira até a hora de usar. Então agora eu vou preparar a massa e o que manda aqui nas quantidades é a quantidade de ovo que você estiver usando. Eu estou usando 5 ovos, o que me rendeu aproximadamente 260 gramas em ovos. E eu vou usar a mesma quantidade para farinha, açúcar e manteiga. Então aqui eu vou começar pela manteiga, que eu já tirei da geladeira há 1 hora atrás e ela precisa estar super macia ao toque. Eu também já vou deixar os ovos levemente batidos aqui com o garfo, que isso evita bater demais a massa. Eu vou usar a batedeira, mas você pode sim fazer esse bolo usando um bowl e um fouet. Então na batedeira eu coloco 260 gramas de manteiga sem sal macia e eu vou bater por 1 minuto. Agora eu acrescento 260 gramas de açúcar, que pode ser o cristal ou refinado, e eu vou bater por uns 3, 4 minutinhos em velocidade média até ficar um creme fofinho e mais claro. Então nesse ponto eu já posso acrescentar os ovos. São 260 gramas em ovos ou 5 ovos médios batidos com garfo. Também já vou colocar aqui as sementes de uma fava de baunilha. Se você quiser, também pode ser 1 colher de chá de extrato ou meia colher de chá de essência de baunilha. E aí é misturar por no máximo 1 minutinho só para misturar esses ingredientes. Agora é a vez dos secos, então aqui eu vou alterar um pouquinho essa receita. No total seria 260 gramas de farinha de trigo. Mas eu vou dar um toque de nozes na massa também. Então aqui eu vou usar 40 gramas de farinha de nozes, que são nozes processadas no liquidificador ou no processador, e 220 gramas de farinha de trigo. Mas é opcional, se você quiser usar apenas a farinha de trigo, também vai ficar maravilhoso esse bolo. Coloco também uma pitadinha de sal. E se você preferir usar as medidas em xícaras, é só visitar o blog, que lá tem um conversor de medidas que você pode usar sempre que você quiser. E por último, 1 colher de sopa de fermento. E agora é misturar por no máximo 2 minutinhos em velocidade média até ficar uma massa bem cremosa, bem homogênea. Massa pronta! Agora eu vou dividir entre 2 assadeiras de 21 centímetros que eu já deixei prontinha, untada com manteiga, forrada com papel manteiga, e eu vou colocar essa faixa térmica que eu já expliquei aqui sobre ela no canal para o meu bolo crescer bem retinho e ficar bem molhadinho. Tem um vídeo só explicando sobre essa faixa aqui no canal e eu vou deixar o link direto para ele na caixa de informações abaixo desse vídeo.
Essa massa ela é bem densa, mas o bolo fica super fofinho. Então, quando você colocar na assadeira, alisa um pouquinho com uma colher ou com uma espátula para o bolo crescer bem lindo. E forno por no mínimo 40 minutos ou até que o bolo fique douradinho. E se você estiver usando a faixa térmica, até que ele descole da lateral da assadeira. Enquanto meu bolo tá no forno, eu aproveitei para preparar aquela calda simples de regar bolo que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Se você ainda não viu a receita, tem um link direto para ela na caixa de informações abaixo desse vídeo. É super simples, você vai usar a mesma quantidade de açúcar para a água, ferver e está pronto. E aí, depois de fria, você pode dar a ela o sabor que você quiser. Você pode usar licores, extratos, raspas de limão ou laranja. Eu, no caso, escolhi usar rum. Então aqui, depois de frio, eu acrescentei 60 ml de rum. Depois de assados, eu retiro os bolos do forno e vou deixar esfriando sobre uma grade por uns 20 minutos antes de desenformar. E olha que massa mais linda, e vocês não imaginam o perfume desse bolo. Depois de frio, eu vou cortar cada bolo em 2 camadas. Esse é um bolo grande. Se você quiser fazer um bolo menor, é só você reduzir a quantidade de ovos e calcular quanto você precisa de açúcar, de farinha, como eu falei lá no começo do vídeo. Então agora eu retiro meu recheio da geladeira e se por acaso ele estiver firme demais, é só bater por uns 2 minutinhos usando um fouet ou uma batedeira que ele já vai ficar cremoso, lisinho de novo. E agora vamos montar esse bolo. Eu dividi os meus recheios em 3 partes iguais. E sim, gente, eu peso os meus recheios para todas as camadas ficarem iguaizinhas. Quando eu estou usando recheio muito cremoso assim, eu gosto de montar os meus bolos dentro de uma assadeira forrada com uma folha de acetato. Essa folha ajuda a manter tudo no lugar e o seu bolo ficar lindo depois de pronto. Tudo pronto, vamos montar esse bolo. Então agora é cuidado e carinho. Então é só ir intercalando, coloca uma camada de bolo, rega com bastante calda, aí coloca uma das partes do recheio, dá uma alisadinha aí para a camada ficar bem bonitinha. E você encontra essa folha de acetato em qualquer loja de confeitaria. Coloca mais uma camada de bolo, pressiona para ajustar ali o recheio entre uma camada e outra e vai repetindo o processo, só não esquece de colocar a calda para ficar bem molhadinho. E aí a última camada de bolo eu sempre gosto de regar do lado que vai ficar em contato com o recheio. Aí eu coloco ela lá, pressiono bem e cubro com plástico filme. Eu vou levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. O ideal é de 8 a 12 horas. Mas se você tiver com pressa, pelo menos 2 horas no congelador antes de finalizar. O meu passou a noite na geladeira, então no dia seguinte eu preparo a cobertura, que é um chantilly super simples. Eu estou usando 330 ml de creme de leite fresco. Se você não encontrar o fresco, ele precisa ter no mínimo 30% de gordura e ele precisa estar super gelado. Também coloco aqui de 35 a 45 gramas de açúcar de confeiteiro e 45 gramas de leite em pó, mais ou menos 3 colheres de sopa. Para dar estabilidade a esse creme, para ele aguentar mais tempo em temperatura ambiente, eu estou acrescentando aqui meia colher de chá de cremor de tártaro. Se você não encontrar, pode adicionar aqui meia colher de chá de suco de limão. Eu vou adicionar aqui também uma colher de chá de extrato de baunilha, que vai ficar super gostoso. E agora é bater por uns 5, 8 minutinhos até começar a formar picos firmes ou virar um chantilly. Cobertura pronta, hora de finalizar esse bolo. Então retira da geladeira, retira essa folha de acetato com bastante cuidado com uma espátula e a gente já pode cobrir. E gente, se tem uma cobertura que eu tenho dificuldade para alisar é o chantilly. Então geralmente os meus bolos feitos com chantilly são bolos rústicos. Vou tentar o meu melhor aqui. Agora é só espalhar essa cobertura pelo bolo todo e vai alisando, tirando todo o excesso com uma espátula ou com as costas de uma faca. Para decorar, eu estou usando um restinho de caramelo salgado que eu tinha na geladeira. Eu já tenho receita dele aqui no canal e eu deixei o link direto para a receita na caixa de informações abaixo desse vídeo. Para ficar ainda mais com cara de bolo de nozes, coloquei algumas nozes cortadas, nozes picadas.
Eu também fiz algumas avelãs caramelizadas que, se vocês tiverem interesse em saber como faz, deixa aqui nos comentários que eu trago num próximo vídeo para vocês. Bolo pronto para servir. Uma dica importante é que, se você for usar alguma coisa caramelada igual essas avelãs, você deixa para colocá-las só na hora de servir, porque na geladeira elas podem derreter. Então espero muito que tenha gostado dessa receita. Se você fizer ela, por favor, me mande uma foto lá no meu Instagram, que eu quero muito ver a sua versão. Obrigada, Feliz Natal e até a próxima receita. Tchau!